A mensagem de saudação que você configura no seu anúncio do WhatsApp dentro do gerenciador de anúncios é mais importante do que qualquer IA que você pode contratar que vai ficar fazendo o atendimento ali para você. Ou até você que não tem IA, mas faz o atendimento, se esforça, mas essa mensagem aqui, o qual você configura dentro do gerenciador de anúncios, não é aquela o qual você configurou dentro do seu celular ali no WhatsApp. Não, essa não. Essa só aparece para quem entra em contato com você pela primeira vez ou em muito tempo, mas não está vindo de anúncio. Para quem vem do anúncio, é aqui dentro do gerenciador. E essa mensagem aqui, que é a primeira, que a pessoa recebe de forma automática, tem que conter os gatilhos certos. Eu vou compartilhar aqui alguns detalhes com você aqui e que foi o grande diferencial para muitos clientes meus aqui, que falaram, William, olha só, a quantidade de mensagem está a mesma, mas eu estou conseguindo diminuir muito o número de pessoas que entravam em contato e não falava mais nada. Isso provavelmente acontece com você. A pessoa entra em contato, mas não dá prosseguimento no atendimento. Eu vou te explicar o porquê acontece isso e vou te explicar como resolver isso. A primeira coisa que você vai ter que fazer é pausar essa aula. Depois você vai clicar aqui, ó, nesse site que está aqui embaixo, aqui na descrição, William Valori. Tá vendo? Tá no primeiro link aqui da biografia. Por quê? Aqui você vai conseguir falar comigo no WhatsApp caso você tenha interesse que eu te ajude em relação aos anúncios. Se no caso você diz assim, não, William, eu vou assistir essa aula aqui e eu quero aprender cada vez mais sobre anúncio no WhatsApp. Então conhece o meu método aqui, que já tenho mais de 1.800 alunos e assim como eu já ajudei esse pessoal todo com esse valor simbólico, eu vou conseguir te ajudar também. Fechado? Agora é com você, para conseguir ter um resultado cada vez melhor. Mas antes, eu vou te explicar aqui como é que funciona essa questão da mensagem de saudação automática criada dentro do gerenciador e que vai te ajudar a fechar mais pessoas aí das quais entram em contato com você através dos anúncios. Primeiro de tudo aqui, como é que faz para chegar nessa parte? Muito fácil, né? É na parte final aqui do anúncio, imagino que você já sabe, eu só vou mostrar porque algumas pessoas não sabem. Então você está criando seu anúncio, você vai para a parte final, que é onde tem os criativos, e aqui embaixo, perto do finalzinho, tem a parte onde você tem aqui, ó, modelo de mensagem. Aqui eu vou pegar o exemplo 1 já existente, que aí vai ficar melhor para eu explicar, mas é só você clicar em criar novo e seguir as edições aqui, o qual eu vou explicar para você. Primeiro dela, texto aqui em cima. Eu sempre coloco um texto de clique e envie a mensagem abaixo, porque dependendo de como aparecer para a pessoa, fica fácil dela entender que é só ela enviar essa mensagenzinha que aparece de forma automática, que no caso é essa daqui, ó, eu gostaria de mais informações. Então vamos para a primeira etapa aqui. A pessoa ela entra em contato com você com uma mensagem automática. E aí tem duas formas de você fazer isso. Ou você coloca uma frase genérica, fácil de entender, ou você coloca uma direta baseado no que você está anunciando. Então, por exemplo, eu estou anunciando aqui rodízio de pizza em eventos e festas. Eu poderia colocar aqui, eu gostaria de um orçamento para o rodízio de pizza em eventos, em festas. Poderia, mas ficaria uma frase muito grande, por isso que muitas das vezes eu evito. Dependendo do caso, eu até coloco. Por exemplo, tem cliente que fala assim, William, nesse anúncio aqui eu vou colocar uma promoção. Então aí nesse anúncio eu coloco a frase aqui, eu gostaria de aproveitar a promoção de 20% off. Entende? Então aí nesse caso eu coloco. Como não é o caso aqui, eu coloquei ela de forma mais genérica, mas que abrange de uma forma geral. Então a pessoa ela vai enviar essa mensagem aqui. Os clientes sempre falam, William, a maioria das vezes enviam sim. Então, 95% das vezes envio. Um ou outro que já apaga e escreve o que quer. Então, a maioria entra em contato com essa mensagem aqui. De forma automática, um detalhe importante. Isso daqui só dá para configurar se você clicar em perguntas frequentes. Se tiver em mensagem pronta, você não vai conseguir configurar isso não. Então, aqui, ó, perguntas frequentes. Aí, no caso, você vai configurar o quê? Presta atenção no gatilho. Eu vou dar alguns exemplos para você e vou explicar esse exemplo, mas presta atenção no gatilho. Primeira coisa que tem que conter, que é essa parte daqui de cima. Identificação, tá bom? Você precisa, digamos assim, relembrar a pessoa do porquê que ela clicou nesse anúncio, tá bem? Então é a primeira coisa que você tem que fazer. Vou dar um exemplo aqui nesse caso, que é rodízio de pizzas em eventos e festas. Pizzaria completa na sua casa e evento, emojizinha de pizza, tá bem? Então aqui no caso do cliente que é médico, aí nós colocamos, quem vai atender o quê? É uma atendente, não é verdade? No caso do médico. Então a gente coloca, olá, meu nome é Jéssica, sou atendente do doutor fulano de tal e responsável por compartilhar com você sobre o procedimento Y. Entende? Então gerou identificação. Quem sou eu, para quem eu trabalho e o que eu vou compartilhar com você. Nesse caso aqui só gerou identificação do que é. Então você pode pegar para qualquer outro aí. Nesse caso aqui, ó, é orçamento. William, pega um aí de produto. Então vamos lá. Olá, sou o Fernando e o responsável por mostrar para você todos os ar-condicionados que nós temos disponíveis na loja. Entende? Então
Primeira coisa, gerar identificação. Quem você é e, no caso, o que você oferece. Nesse caso aqui nós não colocamos, agora que eu me liguei, colocamos só o que nós oferecemos. Pizzaria completa na sua casa ou evento. Ou então poderia ter colocado aqui, olá, sou o Fernando e eu vou compartilhar com você sobre como funciona nosso rodízio de pizzas na sua casa ou no seu evento. Poderia ser assim também, tá bom? Segunda questão aqui, essa é a mais importante de todas, uma pergunta. Você tem que fazer uma pergunta. Agora eu vou explicar o porquê e aí, poxa, deixa aquele like aí na aula, um comentário simples, só para eu saber que eu consegui te ajudar com essa linha de raciocínio. Que é você entender que a pessoa ela clicou no seu anúncio no WhatsApp porque ela estava ali no Facebook e no Instagram, ela se interessou, ela está precisando disso, ela gostou dessa informação e ela clicou. Mas aquilo foi uma emoção, foi algo de momento. O cérebro dela não estava preparado para aquilo naquele momento. Então, se você não der continuidade na conversa, a conversa vai morrer. Vai deixar de ser algo importante para ela. Daqui a 3 horas já não vai ser mais tão importante para ela. Entende? Então essa questão de você dizer que vamos responder o mais rápido possível já não funciona há muito tempo. Já não funciona, porque quando você for responder que for o possível, a pessoa ela já esfriou. Então você tem que colocar uma pergunta. Para agilizar, me conta, qual a data e a cidade do evento? Aí no caso também tem que ser o menos robótico possível, né? Aqui no caso nós colocamos, para agilizar, me conta, qual é a data e a cidade do evento? Aí a pessoa sim, então, são mais ou menos 40 pessoas e vai ser aqui na cidade tal, perto de tal local. E aí a pessoa às vezes até se empolga e faz uma pergunta também. Mas deixa eu perguntar, vocês trabalham só fornecendo o produto ou vocês também, entende? Ou seja, uma pergunta que eu fiz ajudou a conversa a continuar. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, no caso você que é gestor de anúncio, perguntar para o seu cliente qual é a primeira pergunta que ele faz aí para o lead dele. Por exemplo, seu Fernando, quando uma pessoa entra em contato com você pelo anúncio do WhatsApp, o que você pergunta? Eu perguntei isso para um cliente recente. Aí o cliente virou para mim e falou, William, a primeira coisa que eu pergunto é qual é o bairro dela. Porque dependendo do bairro dela, eu consigo fazer o orçamento. Se for muito longe, o orçamento é um pouco maior, porque eu ofereço frete grátis e assim por diante. Então, eu fui e coloquei isso no anúncio dele. Então, de forma automática, a primeira coisa que faz é, olá, tudo bem, somos tal, material de construção. Posso fazer uma pergunta? Não. Por favor, compartilhe comigo qual é a região de entrega. Aí a pessoa compartilha e dali em diante depois ele pede o que a pessoa tem interesse. Entende? Então, o mais importante para ele era isso, era a primeira pergunta que ele fazia. E isso pode ser para qualquer segmento. No caso, o segmento estético, a gente sempre pergunta se a pessoa já realizou algum procedimento nessa área. A cliente sempre fala, Willy, isso é importante para eu saber em que nível de consciência a pessoa está, ou então qual é a gravidade da situação, vai que o profissional anterior fez alguma coisa. Na área médica, mesma linha de raciocínio, a pessoa compartilhar o problema ou a situação que ela está enfrentando. Entende? Então, basicamente gerar identificação e segundo, você fazer a pergunta certa. Normalmente a pergunta-chave, a pergunta mais importante ou a primeira pergunta que o profissional sempre faz para depois conduzir o restante do atendimento.